Fala, minha gente, como é que vocês estão? Bom, tô aqui de volta, né? Publicando aí no canal, voltando, né? Espero que esse ano eu consiga postar mais vídeos, né? Tive que dar um tempo do YouTube por questões mesmo de trabalho, falta de tempo, né? Estudos, trabalho, projetos, né? Então, mas eu tô voltando aí. Muitos temas muito importantes pra gente conversar, dialogar aqui, né? Guerras, né? Essa questão aí da Venezuela, muito importante também. Esse ano é um ano de eleições, né? Então, mais uma luta aí nossa. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre uma outra questão que chamou muita atenção de muita gente, né? E eu acho que eu devo falar sobre esse caso, até porque era um canal que eu acompanhava, né? Que é o canal do Leonardo Stolpa, né? O Léo Stolpa, né? Para os íntimos. O Leonardo Stolpa, ele é um analista político, já está aí há muito tempo, né? Sempre teve um viés mais petista, digamos assim, né? Mas ele agora está se declarando bolsonarista, né? E, bom, ele não é simplesmente uma pessoa qualquer que era petista e agora é bolsonarista. A gente está falando de um analista político que já estava há muitos anos, já tinha um canal com mais de 400 mil inscritos, participou do 247, né? Então ele era um cara que estava ali no meio, né? Num certo grau de importância, digamos assim, né? Que chama a atenção de muita gente, né? Então eu vim aqui comentar um pouco sobre essa questão dele, né? Essa questão dele tem muitas camadas, então assim, eu nem vou abordar de forma tão profunda, porque são muitas e muitas e muitas camadas, mas a gente vai tentar aqui traçar algumas questões que eu acho que são mais relevantes, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender a motivação ou suposta motivação, né? Afinal, estamos falando a partir do que ele declara, né? Do seu discurso que é manifesto, ou seja, aquilo que ele diz ser a motivação para ele ter feito isso, né? Ela pode ser verdadeira ou não, ou pelo menos pode ser em parte verdadeira, né? E é isso que eu acredito. Eu acho que as motivações dele podem ser mais do que essas. Mas basicamente, para quem não está por dentro, o Léo Stolpa teve um problema com a sua esposa, né? Com a sua ex-esposa, no caso, agora, né? E isso aqui não é uma fofoca, não, porque realmente é algo que ele coloca como motivação. Então, não é uma fofoquinha, não. É uma coisa que realmente é primordial para a gente tratar dessa questão, né? Não sabemos detalhes, assim, não sei detalhes desse processo. Então, assim, como eu disse, a gente tem que ver o discurso dele, né? O que ele declara. E a partir do discurso dele, ele diz que, basicamente, a sua esposa não permitiu, não permite, né, que ele tenha contato com a filha, né? Ou seja, vemos um processo ali de alienação parental, né? E um outro agravante, digamos assim, que ele coloca é o fato de parte da esquerda, Samuel Bonfim, Márcia Tiburi e outras figuras aí, terem se posicionado, né, contrário ao Leonardo Stolpa, né, seja mudanças de lei ou seja uma ação direta, no caso da Márcia Tiburi, né, que se envolveu diretamente contra o Leonardo Stolpa. No caso da Sâmia e de outros, tem a ver com a questão da lei de alienação parental, né? Então, o que o Léo vai explicar é que, assim, olha, a esquerda hoje é uma esquerda identitária, né? Que só quer proteger a mulher, coloca o homem como um grande vilão sempre, e por aí vai, né? Tivemos mudança na Lei Maria da Penha e tudo mais. E de fato, gente, a gente tem que separar algumas coisas, né? De fato, inclusive eu falo muito aqui no canal, né? Criticando uma posição identitária de
vários setores da esquerda, incluindo esse citado pelo Léo, né? No caso da Márcia Tiburi, no caso da Samia Bonfim, de tantos outros, né? Ou seja, sim, de fato, existe uma esquerda identitária que tem essa visão deturpada sobre a sociedade brasileira, né? Então, coloca assim, qualquer pessoa que seja visto como, sei lá, um homem cis hétero de pele clara, pronto, já é um demônio na Terra, né? Assim, basicamente. Quem viveu, quem tá ali dentro do meio universitário ou mais diretamente no meio político, enfim, nesses setores médios da, da esquerda, né? Da esquerda pequeno burguesa, vamos dizer assim, sabe muito bem disso, né? Sabe muito bem como esses discursos identitários, não só os discursos mais práticas, ou mesmo leis, mudança de leis, tudo estão acontecendo nesse meio. Então isso aí, perseguições e por aí vai. Então, nesse sentido, eu diria que o Léo tem uma certa razão, tá? Porém, gente, o problema é que o Léo, ao invés de, bom, se posicionar criticamente a algumas questões, se colocar dentro de uma esquerda crítica, vamos dizer assim, crítica ao que está acontecendo aí, ou mesmo mudar para um outro partido, mudar para uma outra vertente dentro do campo da esquerda, o Léo resolveu ir para a direita. E não só para a direita, mas ir para o lado bolsonarista, né? Foi para a passeada do Nicolas e tal. Bom, isso pode ser uma grande peça teatral do Léo. Eu não sei, eu não duvido. Por quê que eu digo isso? Porque o Léo, Leonardo Stolpo, eu fiz inclusive um vídeo muitos anos atrás, sei lá, uns 6, 7 anos atrás talvez, sobre ele, falando que ele é um cara, aquele cara que ele é muito sensacionalista, tá bom? Então eu não duvido que o Léo, aí vai um ponto, né? Esteja fazendo isso também como uma grande peça aí, para depois dizer, não, ele estava fazendo um teste para ver como era direito, para me infiltrar, ou sei lá o que, coisa do tipo. Eu não duvido totalmente disso. Porém, esse caso com a filha dele, com a esposa dele, mexeu muito com ele, tá? Então a gente pode estar tratando de várias questões. Ou é uma peça teatral do Léo, ou uma experiência que ele está fazendo, um experimento social, digamos assim. Ou para se filtrar ali na direita, alguma coisa do tipo, não sei. Ou ver como as redes vão tratar ele, se ele vai crescer nas redes por conta disso e depois ele vai mudar de lado de novo. Não sei, né? Pode ser uma forma do Léo tentar chamar nossa atenção na esquerda. Dizer, olha gente, eu sou um cara de esquerda, eu sempre lutei pela esquerda e a esquerda me abandonou. Eu queria que vocês me vissem de novo. Ou então dizer assim... Ou então ter ficado ressentido, então ele colocar assim, não, olha, agora eu vou pra extrema direita, pra vocês me valorizarem, tipo assim, entendeu? Pode ser isso também. Ou então é uma questão mesmo. Aí tem outras questões, né? Ou então o Léo pode ter sido comprado, não sabemos, né? Ou realmente é uma questão psicológica. Ele ficou tão afetado com isso que ele passou a ter uma raiva tão grande desses setores da esquerda e tá vendo que esses setores têm um certo apoio do governo, isso é um fato também, entendeu? E ter debandado pro outro lado, entendeu? Então é uma situação triste, chata, mas assim, tanto pensando para essa questão do Léo, né? Como ele era um cara já um pouco problemático dentro do nosso campo, em alguns aspectos, de sensacionalismos, de certas teorias talvez conspiratórias, assim, um pouco sem muita base, né? Apesar dele ser um cara que tem um certo embasamento muito bom em diversas áreas, economia, questão de relações internacionais, jurídica e tudo mais, enfim. É um cara que tem uma certa bagagem teórica bacana, mas que às vezes usava isso de uma maneira muito estranha, né? Já abordei isso. Então temos isso, temos essas duas questões, né? Por outro lado, a gente tem de fato uma questão identitária que preocupa a gente, tá? Existe uma certa debandada de maneira um pouco diferente assim de outras figuras para esse campo, se não da extrema direita, mas um campo meio nebuloso, vamos dizer assim, né?
por conta disso. Então, assim, a pessoa não se enxerga, não consegue ali se sentir representada na esquerda, se sentir aceita, na verdade, na esquerda, né? Por conta dessa questão identitária, né? Então, se você não abraça o identitarismo, pelo menos para aquela esquerda mainstream, você não vai ser abraçado, você não vai ter espaço, isso é um fato, tá? Inclusive é uma outra temática que eu quero tratar aqui também, né, depois, sobre alguns casos que estão tendo de perseguições ali, ou pelo menos supostas perseguições, mas para quem está no meio universitário sabe que existe isso sim, entendeu? Sabe que existe perseguição de fato, tá? Para algumas pessoas que não concordam, não estão alinhadas ao pensamento identitário. Então, assim, isso é um fato, tá? Eu acho que a esquerda não pode negar isso e a esquerda precisa combater isso também. Infelizmente, a gente sabe que é uma minoria que pensa assim, tá? Mas vale sim essa crítica, tá bom? Então eu acho que a gente tem que debater mais, a gente tem que discutir mais várias arestas ali, várias questões que hoje são problemas dentro do campo da esquerda e que muitas vezes acabam levando muita gente para a direita, tá? Em geral, pessoas que não são tão conhecidas, que não são influenciadores, assim, como é o caso do Leonardo Stolpa, porque a tendência é que as pessoas, elas fiquem, tipo, se elas têm um canal grande, por exemplo, o cara tem um canal grande de esquerda, o cara tá ali nos veículos de esquerda, então ele tem toda uma estrutura que dá suporte para ele, é mais cômodo, digamos assim, ele se adaptar e aceitar, ou abraçar o identitarismo, ou pelo menos, sabe, relativizar, não ficar criticando tanto para poder manter sua posição. Isso é um fato, gente, tá bom? O pessoal cria uma ideia também que, assim, como se a pessoa fosse de esquerda, ela abdicasse de tudo em prol da causa. Não é bem assim, infelizmente. A gente sabe que as pessoas, elas não são assim. É difícil alguém que seja assim, na verdade, tá? Totalmente assim, tá? Ela abdica de algumas questões, mas não de tudo, entendeu? Então, é isso, gente. Infelizmente, a gente tem esse caso do Léo Stolpo, mas eu acho que a gente tem que usar isso não só para atacar ou criticar a figura do Léo Stolpo, mas para a gente discutir e analisar essa questão de maneira mais profunda. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.